Você sabia que leis podem virar tema de redação? Então se liga e vem comigo. Fala guerreiros, aqui é o professor Lego Fontes e vou trazer a parte 2 de leis que podem virar tema da sua redação. Lembrando galera, te convidando para descer o machado no like, para se inscrever no canal e jogar o link nos seus grupinhos de WhatsApp para trazer mais conteúdo relevante para todos vocês que querem arrebentar nas provas discursivas, nas provas de redação e principalmente você que vai fazer o Enem, vai ter um conteúdo absolutamente relevante e até porque muita gente tem essa preocupação de adquirir repertório, de saber o que dizer, de ter o que dizer no dia da prova e também de tentar projetar qual vai ser o tema da redação. Galera, nos meus 11 anos de carreira, talvez seja a pergunta que eu mais ouço é qual vai ser o tema de redação ou quais são os temas que você aposta para a prova. Então, para que você se previna com relação a situações como essa e não fique preocupado, até porque já falei outras vezes, e para você que não me acompanha, é só seguir meu Instagram, @legofontes, que você vai ter muito conteúdo por lá, e eu digo sempre uma coisa, não adianta saber o tema da redação se você não tem algo de relevante, se você não tem repertório, se você não sabe critério de correção, se você não sabe o funcionamento da prova, se você não tem uma prática de escrita. Então, é muito importante que você tenha esse contato direto com a prova para só depois pensar nos temas que podem ser projetados. Mas é claro, já falei no primeiro vídeo e repito, os temas de redação vêm de duas fontes, fatos, geralmente fatos da atualidade, e leis sancionadas. Então, juntando essas duas fontes de temas, você pode encontrar aí alguma perspectiva para que você chegue mais preparado e, acima de tudo, mais confiante para a prova. E, aliás, eu sempre digo, galera, que confiança é tão importante quanto a parte técnica. Mas, é claro, a confiança só vem da parte técnica, ou seja, de quando você praticou bastante, quando você adquiriu muito repertório, aí sim você vai com a faca entre os dentes para o dia da prova. Bom, partindo para essa segunda parte, lembrando, galera, hidratação é muito importante, viu? Beber água, inclusive quando você está estudando, isso faz com que você tenha um melhor foco, maior atenção. A hidratação melhora todo o seu fluxo mental, então é muito importante se hidratar a todo momento, principalmente na hora dos estudos, e aí eu nem preciso falar da hora da prova, beleza? Então vem comigo e vamos nessa. Galera, a próxima lei que eu acredito que pode se transformar em tema de redação, e aí eu tô falando para todas as provas, inclusive para você guerreiro que vai fazer concursos também, fique atento porque essas leis sim podem se transformar em temáticas da prova discursiva. Então, uma outra lei muito interessante e que eu vou passar aqui para vocês é o seguinte, é a lei que fala sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana para dispor sobre a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana pelos municípios, que altera a Lei 12.587 de 2012. Galera, é muito importante saber que a lei existe, mas você tem que extrair o tema dessa lei. É claro, essa lei fala sobre a política de mobilidade urbana. Galera, mobilidade urbana é um tema sempre muito cotado em diversas provas, até porque é um problema que assola o Brasil já há muito tempo. Vale ressaltar que o Brasil tem muitos problemas de mobilidade e de logística, vale ressaltar, e esses problemas advêm também da falta de planejamento. Eu já estou fazendo aqui um esquema de causa e efeito. Então, a questão do elemento causador da falta de mobilidade urbana, ou por que o Brasil precisa adquirir uma melhor mobilidade urbana, é justamente a falta de planejamento das cidades. Então, as cidades crescem de maneira desordenada, e isso faz com que haja uma falta de mobilidade urbana. Inclusive, eu assisti a um vídeo do Gastão Moreira, que tem um canal super legal no YouTube chamado Casar Gastão, que fala de música, principalmente de rock. Inclusive eu recomendo o canal dele, o Casar Gastão. E ele fala que a mudança dele de São Paulo para Santa Catarina adveio de que ele gastava todos os dias para se deslocar para o trabalho 3 horas apenas no trânsito. 3 horas no trânsito. Isso, claro, indo para o trabalho e voltando do trabalho. Isso mostra o quê? Uma total falta de mobilidade urbana e também essa falta de mobilidade vem desse déficit que nós temos com relação ao transporte público de massa. O Brasil tem poucas linhas de metrô, o transporte coletivo funciona de maneira muito precária, e eu não estou falando só dos grandes centros, cidades de médio porte também sofrem desse mal.
as linhas ferroviárias do Brasil têm uma série de problemas com relação ao escoamento, que afeta também a mobilidade urbana. Ou seja, todos esses fatores, e é claro, né, o transporte privado, né, as pessoas optam por ter transporte privado, então o número de carros no Brasil é muito grande, e isso faz com que haja aí um truncamento das cidades, causando uma falta de mobilidade urbana. Então, essa lei sancionada este ano, que fala sobre a política, essa alteração da Política Nacional de Mobilidade Urbana, também pode ser objeto de análise da prova, principalmente do Enem, tá? Principalmente do Enem. Então, fique atento, porque mobilidade urbana é sempre um assunto muito cotado para estar dentro das provas, então fique atento a esse também. Galera, uma outra questão que eu queria tratar com vocês aqui, e essa lei foi sancionada recentemente, e assim, é muito importante que vocês fiquem atentos, até porque esse é um assunto muito discutido, e se você acessa as mídias sociais, você sabe que lá os pets dominam as mídias sociais. E aqui, a Lei 14.064 de 2020 altera uma outra lei de 1998 para aumentar as penas combinadas aos crimes de maus tratos aos animais quando se tratar de cão e gato, que são os animais domésticos mais populares. Galera, essa é uma lei muito importante. Vocês sabem que os pets, né, têm recebido aí uma atenção muito grande, principalmente das mídias sociais. Então, para todos vocês que vão fazer prova de redação, fique atento. Maus tratos aos animais pode ser uma abordagem não só da prova de redação, mas também da prova como um todo. Até porque muitos de vocês devem ter aí animais domésticos, né? E, evidentemente, isso é uma abordagem do cotidiano. E principalmente provas como o Enem, elas costumam abordar elementos do cotidiano. Isso eu estou falando das provas como um todo. Se você já fez prova de física, por exemplo, prova de química, o Enem não quer mais apenas que você decore a fórmula e aplique a fórmula dentro de uma questão. Ele quer que você contextualize isso dentro do cotidiano. E a redação também. A prova de redação, ela quer que você, de alguma maneira, tente pensar, refletir sobre problemáticas que afetam o cotidiano da sociedade, sob diferentes perspectivas, éticas, ambientais, sociais, culturais. Então, galera, a questão dos animais é algo muito importante, está no nosso cotidiano. A lei sancionada, ela aumentou, ela tornou mais dura a pena para maus tratos dos animais, principalmente no caso de cães e gatos. Então, galera, é uma lei importante e que você deve ficar ligado, porque essa lei, sim, pode virar tema de redação, além de há uma grande possibilidade de aparecer nas provas. O detalhe é que para você, guerreiro, que vai fazer concursos públicos, é bom que você fique atento, porque no concurso público, geralmente aparece muita jurisprudência, aparece aí muitas leis que foram sancionadas recentemente, muita modificação de lei. Então, leis como essa deve ficar muito atento a essas leis para que você não seja surpreendido no dia da prova. E se nesse caso você for fazer a prova de redação, essa é uma lei que você deve ficar ligado. Inclusive o próprio Arthur Schopenhauer, que é um autor que eu gosto muito, um cara que foi referência, né, para autores como Nietzsche, por exemplo. Ele é ali do início do século XIX. Ele fala que o trato que o homem tem com os animais, ou a maneira como o homem trata os animais, diz muito sobre o caráter dele. Então é muito importante que você fique ligado nessa associação, nesses gatilhos mentais, para sempre associar repertório com possibilidades temáticas, beleza? Então, galera, essas duas leis muito importantes, sim, podem virar temas de redação. Essa foi a parte 2 e teremos a parte 3 para que você fique ainda mais preparado para fazer uma redação de alto desempenho e, como eu sempre digo, fazer a melhor redação da sua vida. Esse é o meu compromisso. Vem junto comigo e vamos para cima deles.